Bem, pessoal, agora a gente vai conversar um pouco sobre incerteza, amostragem e análise de resultados. Essa aula e as próximas que a gente vai conversar, a gente já vai começar a entrar em coisas mais específicas, mais perto da prática clínica e começar a se aprofundar em alguns detalhes de estudos científicos. Então vocês vão ver que ao longo das aulas eu vou dar vários exemplos, assim, com trechos de alguns estudos. E depois da última aula, dessa parte teórica também, eu vou destrinchar artigos com vocês, onde a gente vai ver vários conceitos que a gente viu tanto nessa aula de agora, na aula que a gente vai dar, em algumas aulas anteriores. Então a gente vai ver alguns exemplos nessa aula, e depois que vocês terminarem de ver os vídeos da playlist, vejam também os vídeos sobre análise de artigos, onde a gente vai ver vários conceitos, desde os mais simples das aulas anteriores até os conceitos que a gente está vendo agora, tudo bem? Bem, então falando sobre incerteza, amostragem e análise de resultados em estudos científicos. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o resultado. Em geral, a gente não diz resultado, a gente diz um desfecho, que em inglês se chama outcome ou endpoint. O que é um desfecho? Desfecho é a ocorrência de alguma situação de interesse, algo importante. Isso pode ser a ocorrência de um evento, como morte, AVC, infarto, internação hospitalar. O desfecho também pode ser um nível de funcionalidade, ou seja, um desfecho pode ser depois de determinado tempo um paciente estar assintomático, ou depois de um determinado tempo o paciente apresentar disfunção esfincteriana, depois de um determinado tempo o paciente precisar de auxílio para andar, o paciente está acamado. O desfecho pode ser a classificação de um paciente numa escala dessas, ou uma pontuação, por exemplo, que nem é muito comum na escala de Karnofsky, que é uma escala de funcionalidade de performance, que é muito comum principalmente na oncologia. E também pode ser uma medida de qualidade de vida. Existem até scores que tentam quantificar a qualidade de vida. Por definição, então, é uma medida subjetiva, mas ainda assim é muito importante. Bem, existe também uma coisa chamada análise de dados secundários. O que é isso? Quando você está fazendo o estudo e você monta o estudo todo bonitinho para ter a melhor metodologia possível para calcular determinado desfecho, para você poder aferir esse desfecho adequadamente, contabilizar ele certinho, diminuir o máximo possível de problemas e viés que você quer ter, ou seja, você monta ele todo para responder a sua pergunta de pesquisa, que nem a gente viu lá na primeira aula. Então, esse é o seu estudo inicial, vamos dizer que esse é o estudo primário. Análise de dados secundários é quando uma outra pessoa vem, pega os dados que você coletou para o seu estudo com essa metodologia que você criou e usa esses dados para responder uma outra pergunta. Então, digamos que na sua pesquisa você fez um banco de dados dos pacientes, onde tem várias informações deles lá que foram coletadas com a metodologia da sua pesquisa. E aí uma outra pessoa tem uma outra pergunta e ela quer usar os seus dados para responder a pergunta dela. Isso é possível de ser feito, mas tem uma menor confiabilidade, porque esses dados que essa pessoa vai estar usando não foram coletados com uma metodologia que foi pensada especificamente para responder a pergunta dessa segunda pessoa. Então o risco de erro, de viés é maior. Então a gente sempre interpreta essas análises secundárias, às vezes o termo é post-hoc, P-O-S-T-H-O-C. É quando você usa dados que foram coletados para outra coisa para responder sua pergunta. Idealmente, você tenta usar dados que foram coletados com uma metodologia que se aproximaria muito da que seria adequada para responder a pergunta que você quer se você fosse fazer o estudo. Mas já que você vai aproveitar dados prontos, é importante considerar qual é a aplicabilidade da metodologia na qual aqueles dados foram originalmente coletados quando você está pensando numa análise de dados secundária. Bem, existem tipos diferentes de desfechos. Quais são os tipos principais? Em geral, o estudo vai ter um desfecho primário, que é a principal informação do estudo, é a principal pergunta que o estudo quer responder. E o estudo vai ser montado, vai ser pensado na sua metodologia para responder essa pergunta, para calcular esse desfecho primário, para aferir esse desfecho primário com a melhor certeza, com a melhor confiabilidade possível. A metodologia do estudo vai estar toda voltada para isso.
Então essa é a informação que a gente vai ter maior confiabilidade. O estudo também vai ter, possivelmente, um ou mais desfechos secundários, que são outras informações de interesse pesquisadas, mas como a metodologia do estudo é voltada principalmente para ver o desfecho primário, as informações que você vai extrair para desfechos secundários, elas têm um menor poder estatístico, porque o estudo não foi montado especificamente para calcular com maior precisão esses desfechos secundários. Então, normalmente, os desfechos secundários, quando você encontra alguma coisa importante, servem mais para você gerar uma hipótese para estudos futuros. Você tem que tomar cuidado de já não considerar como verdadeiro a primeira coisa que você vê num desfecho secundário, porque o poder estatístico, a confiabilidade da informação científica que a gente tem para isso é menor, porque a metodologia não foi voltada com todo o foco para ver esse tipo de desfecho. E existe também uma coisa chamada desfechos substitutos. Esses desfechos são dados que são associados, mas não são equivalentes a um outro desfecho, e que são mais convenientes de se obter. O que isso quer dizer? Bem, muitas vezes, quando a gente está estudando, por exemplo, uma doença, a gente está interessado em verificar as coisas mais importantes relacionadas àquela doença. Então, por exemplo, quando você lida com coisas cardiovasculares, você está interessado em ver mudança em infarto, mudança em amputação, mudança em AVC, que são, digamos, os grandes desfechos relacionados a doenças cardiovasculares. Vamos dar um exemplo aqui, deixa só o mouse aparecer. Olhando aqui, ó, nessa tabela, a gente tem aqui, por exemplo, diabetes mellitus, uma condição cardiovascular e metabólica. Quais são os desfechos que são importantes para o paciente? Complicações macrovasculares, que é infarto, é AVC, amputação. Complicações microvasculares, como a neuropatia diabética, a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, alterações da qualidade de vida e ocorrência de internação hospitalar. Qual o problema com isso? Demora um tempo para esse desfecho acontecer. Se você pega o paciente no início da doença, você tem que acompanhar ele por anos para esse paciente, alguns desses pacientes apresentarem esses desfechos e você vê no seu estudo se o que está sendo avaliado aconteceu ou não, entendeu? Então você tem que acompanhar por muito tempo, você vai ter que revisar dados de prontuários, etc. Então tem um transtorno aí para você conseguir obter essas informações. E existe o desfecho substituto, perdão, que no caso do diabetes mellitus é o nível de hemoglobina glicada, é o perfil glicêmico. O que é isso? São variáveis que estão associadas a esses desfechos que são mais importantes, mas não são equivalentes. Porque a gente sabe que pacientes que têm hemoglobina glicada descontrolada, que têm o pior controle do perfil glicêmico, têm uma associação com maior ocorrência de complicações microvasculares. Então, se você pega um estudo, digamos assim, para um remédio, e esse remédio mostra um melhor controle da hemoglobina glicada, um melhor controle do perfil glicêmico, você pode pensar que isso significa que essa terapia está associada a uma redução das complicações. Mas perceba que esse estudo não mediu diretamente as complicações. Ele não foi lá e viu quantos infartaram, quantos tiveram AVC. Ele viu uma mudança no exame laboratorial, que nós sabemos que pode estar relacionada a uma mudança nesses desfechos. Mas se você considerar o que o estudo avaliou de verdade nessa situação, foi um desfecho substituto. No caso, por exemplo, de osteoporose, qual é o desfecho importante? O desfecho importante é a fratura. É a principal complicação de pessoas que têm osteoporose. Só que às vezes demora anos para a fratura acontecer e algumas até são assintomáticas. Então, quando os estudos querem avaliar alguma coisa relacionada à osteoporose, ao invés de pesquisar fraturas, que demoraria tempo, demoraria alguns anos, eles avaliam alterações da densidade óssea. Porque se você, por exemplo, faz um tratamento ou uma determinada medida e você verifica uma alteração da densidade óssea, você pode extrapolar como que isso se correlaria com a ocorrência de fraturas. Mas perceba que o estudo não está vendo fratura, está vendo densidade óssea. Glaucoma, por exemplo. Glaucoma, para quem não sabe, é um aumento da pressão intraocular que pode, entre outras coisas, levar à perda de visão por lesão do nervo óptico. Qual é o desfecho mais importante que interessa para a gente? A ocorrência de perda de visão. Mas isso pode demorar um tempo.
Então, o que alguns estudos fazem é, ao invés de ir lá e medir perda de visão, eles medem aumento da pressão intraocular, que a gente sabe que está relacionado à perda de visão, mas não é exatamente a mesma coisa. Doença pulmonar obstrutiva crônica. O principal desfecho que a gente está interessado é a ocorrência de morte, a ocorrência de exacerbações, medidas de qualidade de vida. Só que isso demora um tempo para acontecer, você tem que correr atrás de dados de hospital. Um desfecho substituto é medidas de função pulmonar, por exemplo, com espirometria. Não é a mesma coisa, mas estão relacionadas. Isso aqui é uma coisa que às vezes pode dar problema. Por exemplo, algumas pessoas talvez tenham ouvido falar que ultimamente têm sido liberados alguns medicamentos novos para a doença de Alzheimer. São anticorpos monoclonais que eles atuam num acúmulo de determinada substância no cérebro, que é o beta-amiloide, que nós entendemos que está relacionado à fisiopatologia da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença de patologia extremamente complexa, nós não sabemos exatamente o como e o porquê, nós sabemos de vários passos, nós sabemos de uma complexidade enorme de proteínas e como elas se relacionam, mas ainda tem muita coisa que está sendo estudada. E nós sabemos que o acúmulo dessa proteína beta-amiloide está relacionado à ocorrência dessa doença. Então você faz um anticorpo monoclonal, que é um anticorpo como se fosse um míssil teleguiado, ele vai lá e se liga nessa substância para ela ser eliminada pelo sistema imune. E nós entendemos então que se nós reduzirmos, qual é o raciocínio? Se nós reduzirmos o acúmulo de beta-amiloide, nós tendemos a retardar a progressão fisiopatológica da doença de Alzheimer. Então, algumas empresas farmacológicas foram lá, desenvolveram um anticorpo que se liga a essa proteína normal, meio que, entre aspas, limpa ela do cérebro, e com isso nós esperamos medir uma redução na progressão da doença, uma melhora da doença. Os estudos que foram feitos para liberar esse medicamento, muitos deles usaram como principal fator, principalmente para o aducanumab, o que eles viram assim com maior eficácia, com maior efeito, não foi um retardo na parte clínica, não foi uma melhora na parte clínica, foi uma melhora na questão da redução da carga, da presença dessa proteína normal no cérebro. Então eles extrapolaram isso porque entenderam que a diminuição dessa proteína normal do cérebro estaria relacionada, portanto, a uma redução da progressão do dano da doença de Alzheimer. São coisas que estão relacionadas, mas cuja associação não é muito clara. E são medicamentos que não são simples de se usar, eles têm muito risco de sangramento cerebral. Quem toma antiagregante plaquetário, anticoagulante, não pode tomar esse remédio. Eles são muito caros, são centenas de milhares de dólares por ano. São remédios que você tem que ficar fazendo acompanhamento de ressonância com muita frequência. Então não são remédios simples. E o que a gente tem de evidência que justifica o uso é um desfecho substituto, entendeu? É uma análise muito complexa, não é tão simples que nem eu comentei aqui, mas percebam que a gente tem um problema onde a gente vai ter um remédio que é complexo, que é caro, e que a medida que foi utilizada para justificar esse benefício é um desfecho substituto, entendeu? É um dos motivos que esses remédios, principalmente o aducanumab, tem tanta controvérsia. E porque a gente tem que ir com calma quando uma nova terapia, uma nova medida é liberada, para a gente entender qual é a real aplicabilidade, qual é a real segurança que a gente tem. A gente vai voltar a esses assuntos de extrapolação e de verificar a aplicabilidade dos estudos mais para frente, mas só para vocês já irem entendendo como é que essa coisa funciona. Pois bem, voltando agora para desfechos primários e secundários, saindo desse parênteses gigantesco, a gente tem aqui uma outra tabela daquele estudo que eu gosto muito, que é o SPARCLE, aquele estudo que verificou o uso de atorvastatina em pacientes que tiveram AVC isquêmico. E aí a gente tem aqui uma tabela do estudo. Estão vendo aqui o mouse? Ó. Aqui em vermelho a gente tem o desfecho primário, que é a ocorrência de AVC fatal ou não fatal. A gente já viu essa tabela antes, quando a gente estava falando de risco relativo. Então, qual foi o desfecho primário do estudo? O desfecho primário do estudo foi a ocorrência de AVC fatal ou não fatal. Então, o estudo ele foi pensado, ele foi montado metodologicamente para tentar obter essa informação, calcular essas diferenças de ocorrência com a maior precisão possível. O estudo está direcionado para isso aqui é a principal pergunta do estudo. Tudo bem? E ele tem desfechos secundários. Tem vários aqui, ó. Ocorrência de AVC ou AIT, eventos coronarianos maiores, eventos cardiovasculares maiores,
evento coronariano agudo, qualquer evento coronariano, cirurgia ou procedimento de revascularização, qualquer evento cardiovascular, ocorrência de morte, e aqui mortes por causas diferentes. Então percebo que o estudo foi montado para isso aqui, ó. Essa é a principal pergunta que o estudo quis responder, e a metodologia do estudo está direcionada para responder isso aqui. O estudo também reuniu informações sobre essas várias coisas aqui, algumas inclusive com significância estatística, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas observem que o que a gente vai levar em maior consideração do estudo é isso aqui, ó. Essas informações daqui, ó, são esses cálculos, são essas porcentagens, essas diferenças que a gente viu, que é o que o estudo tem, é a informação mais segura que o estudo dá. Essas outras aqui embaixo, a gente tem que ir com calma, tem que olhar com uma colher de chá, entendeu? Porque o estudo, metodologicamente, não foi montado especificamente para avaliar essas diferenças, calcular esses desfechos. Então, qualquer achado que a gente encontrar por aqui vai servir muito mais para a gente pensar em novas hipóteses, fazer outros estudos, do que de fato a gente já tomar como verdade, porque o estudo não foi montado especificamente, num primeiro momento, para responder essas perguntas. Vocês vão ver que às vezes eu sou bem redundante em algumas informações e algumas explicações, mas é para uma tentativa de tentar ser o mais claro, mais explícito possível. Essa é uma tabela que a gente vai voltar de novo no futuro, porque tem mais coisa para a gente destrinchar aqui. Perfeito, agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre amostragem, que é uma coisa muito importante para a gente entender análise estatística e desenhos dos estudos. Então, o que é que a gente quer saber sobre a amostragem? Vamos imaginar que a gente está interessado em descobrir alguma informação. Por exemplo, a gente quer saber qual é a média de pressão arterial de uma população. Só que a gente não vai conseguir medir a pressão de todo mundo, você tem que botar a pessoa numa sala calma, ela tem que ter ido no banheiro antes, não pode ter fumado, não pode ter tomado café, tem que botar ela com o braço elevado na altura do coração, perna descruzada, tem que medir o braço, usar um manguito de tamanho adequado, etc, etc, etc. Então tem uma questão logística. A gente não vai conseguir medir a pressão de todas as pessoas que têm hipertensão. Então o que é que a gente faz? Quando a gente quer investigar essa informação, por exemplo, a média da PA, a gente pega um grupo de indivíduos, que vai ser a nossa amostra, então a gente vai ter a média da pressão arterial da amostra, e aí com isso a gente quer descobrir uma informação, a gente quer descobrir algo sobre toda a população. Ou seja, com base na média de PA da amostra, a gente quer ter uma ideia da média de PA que seria, entre aspas, a verdadeira, a média de PA da população. Só que qual é o detalhe? Essa é uma população que tem indivíduos diferentes e cada indivíduo vai ter uma pressão diferente. Então, dependendo de quais indivíduos a gente escolher para ser a nossa amostra, a gente vai ter uma média de pressão final diferente, o que vai dar um resultado do estudo diferente. Ou seja, a gente poderia ir pegando, digamos que a gente tem um grupo de 10 pessoas e a gente só pode medir a pressão de 5. Dependendo de quais 5 pessoas a gente escolhe, a gente tem um resultado diferente. A gente poderia ir fazendo estudos diferentes, fazendo combinações diferentes de pessoas, entendeu? Vou dar um outro exemplo. Olhem essa imagem aqui. Digamos que agora a gente está interessado em descobrir uma média de altura, e a nossa população é esse grupinho aqui, essas 7 pessoas. Cada pessoa nesse grupo aqui tem uma altura diferente. A gente está com pouco tempo, a gente só vai poder medir a altura de 3 pessoas. Então perceba que se por acaso eu escolher medir a altura dessa e dessa, eu vou ter uma média. Agora, se eu escolher medir dessa e dessa, eu vou ter outra média. Se eu escolher essa e essa, eu vou ter outra média. E você pode ir repetindo esse processo, entendeu? Ao invés de 3, você poderia medir com 4. Essa e essa. Ou essa e essa, entendeu? Cada uma dessas vezes você teria uma média diferente. E se você pudesse medir a altura de todo mundo, eu tiro dele, dela, dele, você teria, entre aspas, a média verdadeira, a média da população. Só que a gente normalmente não vai poder medir a altura de todo mundo. A gente vai ter que escolher uma amostra, ver a média dessa amostra e, com base nisso, tentar saber se a gente está muito perto ou muito longe do que seria, entre aspas, a média do grupo todo, entendeu?
É para isso que a gente usa esses princípios de amostragem. Deixa eu voltar aqui. Então, sempre que a gente faz um estudo, a gente pega uma amostra. Se a gente tem, por exemplo, aquele grupo de 7 pessoas e a gente escolhe 3, a gente poderia fazer um número variado de estudos, entendeu? Como é que a gente calcula quantos estudos diferentes a gente poderia fazer? A gente vai fazer uma combinação, para quem lembra aí do ensino médio. Uma combinação que vai levar em conta o total da população em questão no tamanho da amostra. Uma combinação do total da população em questão com o tamanho da amostra. Então aqui tem alguns exemplos. Digamos que a gente tem 5 pessoas. E dessas 5 pessoas, nossas amostras vão ter 2. Por exemplo, a gente quer ver a altura. Ou melhor, a gente quer medir pressão arterial. A gente tem um grupo de 5 pessoas, a gente vai poder medir a pressão de 2. Quantos estudos diferentes, ou seja, quantas combinações diferentes a gente poderia fazer? 10. Então, olha só. A gente só vai poder fazer esse estudo uma vez. E a gente vai medir a pressão de 2 pessoas, sendo que a gente tem 5. A gente vai fazer um estudo. E tem 9 outros que poderiam acontecer, e talvez com valores de pressão diferentes. Imagina agora que a gente tem uma população de 50. E a gente vai poder medir a pressão de 10. O número de estudos possíveis é esse aqui. 10 bilhões, 272 milhões e mais alguns. A gente só vai poder fazer esse estudo uma vez. Então, o valor que a gente encontrar dessa média de pressão é um valor entre esse número possível. Se a gente tiver uma população de 500 e a amostra for 50, é esse número aqui que eu não faço ideia como se diz. Se a gente tivesse uma população de 1000 e a nossa amostra fosse 100, seria esse outro valor aqui. Então percebam que é muito grande. E aqui a gente está falando de 1000 pessoas com uma amostra de 100. Para a gente ter uma noção, quantas pessoas hipertensas existem no mundo? Em 2010, um estudo estimou uma prevalência no mundo de 31,1%, o que naquela altura do campeonato significava que no mundo a gente tinha 1 bilhão 390 milhões de pessoas hipertensas. Então, imagine que a gente quer fazer um estudo sobre hipertensão e a gente quer saber qual é a média de pressão da população dos hipertensos do planeta. A gente tem 1 bilhão 390 milhões de pessoas, que é o tamanho da população. Mesmo que a gente pegue uma amostra muito grande, o número de estudos que a gente poderia fazer é gigantesco. Não tem como a gente ir repetindo para fazer todos os estudos. Porque, digamos aqui, no primeiro exemplo, medir a pressão. A gente tem 5 pessoas que a gente quer saber a média da pressão, e a gente pode medir de 2 em 2. Mediu de 2 é um estudo, mediu de outra combinação de 2 pessoas diferentes é outro estudo. Quando é um número pequeno, a gente na teoria poderia até repetir as medidas. Só que à medida que vai crescendo, não dá mais para fazer isso. Então, a gente mede uma vez e com base no número de estudos diferentes possíveis, no número de combinações diferentes possíveis, a gente vai tentar ver onde é que o resultado do nosso estudo pode estar entre todos os resultados possíveis. E é para isso que servem essas técnicas de amostragem. Como é que a gente vai saber isso? Existem algumas nuances estatísticas que eu não vou entrar aqui, mas o que eu vou comentar com vocês agora é uma coisa chamada Teorema do Limite Central. Não se assustem pelo nome. O que é que isso quer dizer? O Teorema do Limite Central está relacionado a uma maneira que os resultados dos estudos possíveis têm de se distribuir ao redor de uma média. Então vamos olhar esse gráfico. Esse gráfico aqui são os resultados possíveis. Então você mediu a pressão. Pressão baixa aqui, um pouquinho menos baixa aqui, o meio termo aqui, um pouco mais alta aqui, um pouco mais alta aqui, um pouco mais alta cá. E aqui o eixo Y é a frequência com que esse resultado aparece nos estudos possíveis. Então perceba que aqui na média, a maioria dos estudos quando a gente mede, quando a gente faz a medida das pessoas, por exemplo, dá um resultado de medida perto da média. Nem muito alto, nem muito baixo. E
à medida que a gente vai repetindo os estudos possíveis, eles tendem a dar valores que estão mais perto da média. E os resultados mais extremos vão ficando cada vez mais raros de acontecer. Então, digamos que a média da população de pressão é 120. É a média. Quando você mede as pessoas, os resultados tendem a ficar perto dos 120. Resultados mais extremos, tanto para o muito baixo quanto para o muito alto, vão ficando cada vez mais raros. A gente tem que, quando você tem um desvio padrão para mais ou para menos, 68% dos resultados possíveis tendem a ficar aqui. Quando você tem dois desvios padrão para baixo ou dois desvios padrões para mais, 95% de todos os resultados tendem a ficar aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que de todos os estudos possíveis, se você pudesse repetir todos, 95% dos resultados deles tendem a ficar dois desvios padrões acima ou abaixo da média. E quando você bota 3 desvios padrões, você tem 99,7%. Isso aqui é o que a gente chama de distribuição normal. Essa distribuição onde você tem a média como mais frequente e uma distribuição simétrica para os dois extremos, onde com um desvio padrão para mais ou para menos você tem 68% de todos os resultados possíveis, 2 para mais, 2 para menos, 95%, 3 para menos e 3 para mais, 99,7%. Essa é a distribuição normal. E tem muitas questões ou muitas populações que têm essa distribuição normal. A distribuição pode não ser normal. A distribuição pode ser assim, ó. Digamos assim, onde você tem aqui uma média e você tem uma quantidade muito maior com resultados mais altos e uma quantidade menor com resultados mais baixos. Por exemplo, se você tem uma sala que você aplica uma prova que é muito difícil, você vai ter um gráfico de distribuição de resultados mais ou menos assim, ó. Muito difícil, uma prova impossível. Você vai ter muitas notas baixas e menos notas mais altas. Se você tem uma prova que é muito fácil ou que vazou o gabarito, você vai ter uma tendência de ter notas mais altas e menos notas mais baixas, entendeu? Você tem ferramentas matemáticas para você ver se a distribuição é normal ou não. Porque se a distribuição for normal, você vai usar algumas ferramentas estatísticas para ver as questões do estudo. Tem algumas ferramentas específicas para isso, que a gente não vai entrar nisso. Se a distribuição não for normal, você vai ter outras. Pois bem, é com base nessa questão da distribuição normal, nessa distribuição de resultados possíveis aqui, que a gente vai ter um intervalo de confiança. Para coisas de saúde, a gente em geral vai ter um intervalo de confiança de 95%. Ou seja, se a gente tem um intervalo de confiança de 95%, o que a gente está querendo dizer é que se a gente fosse repetir todos os estudos possíveis, 95% dos resultados possíveis estariam dentro daquele intervalo. Então, por exemplo, se a gente tem um intervalo de confiança de pressão de 110 para 130, a caligrafia está meio ruim aqui, significa que se a gente fizesse todos os estudos de medida de pressão possíveis, 95% dos resultados estariam entre 110 e 130. 2 desvios padrão para baixo ou para cima da média. 110 é 2 desvios padrões para baixo, 130 é 2 desvios padrões para cima e a gente tem no meio a média. Tudo bem? A gente pode ter um intervalo de confiança para uma medida que é única, por exemplo, para uma média de altura, para uma média de PA, para um valor de glicemia, e aí tem um desvio para menos ou para mais. A gente pode ter um intervalo de confiança para um risco de um grupo desenvolver um desfecho. Então, um grupo tem um risco de tantos por cento, e aí esse intervalo de confiança vai variar um pouco para mais e um pouco para menos. E a gente também pode ter um intervalo de confiança para uma comparação entre grupos, para uma diferença entre grupos, para uma proporção entre grupos. A gente pode ter um intervalo de confiança para uma diferença de risco. A gente pode ter um intervalo de confiança para um risco relativo entre os grupos. Então, a gente pode medir um risco relativo e a gente vai ter um resultado.
a gente vai ter um intervalo de confiança que é um pouco a mais e um pouco a menos. 95% dos resultados possíveis, para essa diferença, para essa comparação, estaria dentro daquele intervalo. A gente vai ver alguns exemplos práticos mais para frente. Pois bem, a gente tem aqui, agora, testes de hipóteses. Percebam vocês que a gente fez um estudo, mas a gente poderia ter feito vários estudos diferentes, dependendo de como a gente montasse a nossa amostra, né? Então, o teste de hipótese serve para a gente saber do seguinte: olha, a gente tem um estudo, digamos que a gente tem 100 milhões de estudos de resultados possíveis. Como é que a gente vai saber se o resultado que a gente encontrou é um resultado que é verdadeiro, ou se a gente encontrou essa diferença, por exemplo, de uma coisa aleatória, porque a gente montou a amostra de uma maneira que, por acaso, a gente encontrou um resultado, mas não é porque o nosso remédio tem efeito, não é porque o nosso exame é melhor ou pior. A gente só encontrou esse resultado por uma aleatoriedade, por uma coisa ao acaso. O teste de hipótese serve para isso. Serve para a gente medir a incerteza quanto ao resultado que a gente obteve numa comparação. Resultado, a chance do resultado ser aleatório ou não. Por exemplo, a gente está testando um remédio, a gente quer saber se o remédio funciona. A gente vai aplicar o remédio num grupo, vai comparar com outro que a gente não aplicou o remédio. Digamos que o remédio é para abaixar a pressão. A gente vai ver a mudança na pressão do grupo do remédio, a mudança na pressão do grupo que não recebeu o remédio, vai ver uma diferença, vai calcular uma diferença de pressão, e aí a gente vai fazer um teste de hipótese para ver, será que essa diferença que aconteceu por causa do remédio ou aconteceu por uma coisa aleatória, porque a gente escolheu para o grupo do remédio um grupo de pessoas que tinham uma pressão que é de um jeito, e no grupo que não recebeu o remédio, essas pessoas por acaso tinham pressões que é de outro jeito, que aí causou a diferença, e essa diferença é simplesmente por causa das pessoas e não por causa do efeito do remédio. A gente vai fazer um teste de hipótese para isso. Como é que funciona um teste de hipótese? A gente vai ter o que a gente chama de hipótese nula, que a gente às vezes se refere como H0. O que é uma hipótese nula? É uma hipótese que mantém o nosso entendimento atual, mantém o status quo. Geralmente significa que não tem diferença. Então, por exemplo, no caso do remédio, nossa hipótese nula é que o remédio não tem efeito, não tem diferença nenhuma. Digamos que a gente está tentando testar um remédio novo. A gente não sabe, a gente tem que partir do princípio que a gente ainda não sabe se esse remédio funciona ou não. Lembre do que a gente falou na primeira aula, que na pesquisa você está interessado numa dúvida. Será que o que te motiva é uma dúvida? Você não pode já começar com uma presunção que o remédio funciona. Então, a nossa hipótese nula vai ser a situação atual. Nossa situação atual é que a gente não tem nenhuma informação que o remédio funciona. Está mantido o status quo de que não tem diferença. Essa é a nossa hipótese nula. A nossa hipótese alternativa, que às vezes a gente se refere como H1, é de que existe uma diferença. Existem jeitos diferentes da gente escrever a hipótese alternativa. A gente pode falar que a hipótese alternativa é que o remédio é diferente. Então, que a hipótese alternativa é diferente de. A gente também pode falar que o efeito é maior que ou é menor que. Essa redação da pergunta vai ter algumas implicações em como a gente vai aplicar alguns testes estatísticos, em como a gente vai interpretar algumas informações aí da distribuição desses resultados, mas a gente não precisa entrar nisso. Só saibam que existem essas maneiras diferentes da gente redigir essa hipótese alternativa, e quem se interessar pode se adentrar mais aí no mundo dos testes estatísticos para entender do que é que a gente está falando. Vocês vão ver que existem hipóteses unicaudais, bicaudais, dependendo de como você vai medir isso aí. Mas isso não vem ao caso agora. Então, recapitulando, a hipótese nula é a nossa situação atual antes de fazer o estudo. Normalmente vai ser que não tem diferença. E a hipótese alternativa é que existe uma diferença. O que é o valor de P? O valor de P é probabilidade, por isso que é P, é a chance de a gente ter feito o estudo, ter encontrado um resultado do estudo e esse resultado ter acontecido de forma aleatória, ao acaso, se a hipótese nula for verdade. O que isso quer dizer?
Vamos dizer que a gente está testando esse remédio novo, que a gente não sabe se funciona ou não. Ele pode não funcionar. Existem muitos remédios que falham. A gente fez o estudo. A gente viu a pressão do grupo que recebeu o remédio, a gente viu a pressão no grupo que não recebeu e a gente calculou uma diferença. Então a gente encontrou que deu uma diferença, que o grupo que recebeu o remédio diminuiu a pressão em 10. Qual é a chance dessa diferença ter acontecido de forma completamente aleatória se a gente considerar que o remédio não tem diferença em relação ao placebo, se a gente mantiver a hipótese nula? Esse vai ser o valor de P, entendeu? A gente vai usar algumas ferramentas estatísticas para calcular um valor, uma probabilidade, 10%, 5%, 30%, dessa diferença ter acontecido de forma aleatória, da gente ter encontrado essa diferença se o remédio não tiver efeito real. Então vamos dizer que a gente calculou essa diferença e a gente viu que, se a gente considerar a hipótese nula de que o remédio não tem efeito, essa diferença que a gente encontrou de 10 pode acontecer em 20% de todos os estudos possíveis. Isso quer dizer que se a gente repetisse todos os estudos possíveis, o remédio não funciona, a gente sabe que o remédio não funciona, a gente repetiu todos os estudos possíveis, em 20% desses estudos a gente ia encontrar uma diferença, uma redução na pressão do grupo do remédio de 10. Então perceba que tem uma chance do grupo do remédio ter uma redução na pressão, mas não porque o remédio funcionou, simplesmente por uma questão aleatória de como a amostra foi montada, entendeu? É isso que serve o valor de P. Na área médica, a gente estipula um valor de P como significativo se ele for menor do que 0,05, ou menor que 5%. O que isso quer dizer? Isso significa que se a gente fizer o teste, por exemplo, do remédio, a gente encontrou uma diferença de 30 milímetros de mercúrio. A pressão do grupo do remédio ficou 30 milímetros menor do que o do grupo do placebo. Se a chance dessa diferença ter acontecido ao acaso, considerando a hipótese nula, for menor do que 5%, a gente vai dizer que esse resultado é estatisticamente significativo. Isso é uma coisa que foi convencionada a princípio. Áreas diferentes do conhecimento podem ter valores de P diferentes. Então, na área médica, em geral, a gente considera um P menor que 0,05. Não sei se vocês acompanharam aquela questão do bóson de Higgs, lá no grande colisor de hadrons, que eles estavam querendo descobrir as propriedades do bóson de Higgs. E aí, como é que eles fizeram para descobrir? Bem, eles tinham uma noção de como é que o bóson de Higgs era, e eles estavam procurando uma partícula diferente. E aí eles estavam repetindo as colisões das partículas até encontrar uma determinada partícula que fosse diferente das outras, encontrar um resultado diferente. E esse resultado tinha que ser tão raro, tinha que ter um valor de P tão baixo, para ser muito difícil que aquele resultado fosse ao acaso, para ele ser considerado verdadeiro. Qual é o valor que eles consideraram? Menor do que 0,0000003. Se eu não me engano, é menor do que 3 milhões. Ou seja, para eles encontrarem um determinado valor para o bóson de Higgs, a chance daquele resultado que eles encontraram ter acontecido de forma ao acaso aleatória é menos do que 0,3 milhões, entendeu? Então é uma chance muito baixa, eles foram muito mais rigorosos do que em geral nós somos. O que isso quer dizer? Esse valor de P, você também pode pensar que é a chance desse estudo ter encontrado uma diferença que na verdade não existe. Por exemplo, você aplicou o remédio num grupo, placebo no outro, a diferença de pressão deu 10, o grupo que recebeu o remédio tem uma diferença de 10. Se esse remédio não funcionar, você encontrou essa diferença, e esse valor de P foi de 10%. Essa é a chance dessa diferença ter acontecido só por causa das pessoas e não por causa do remédio. É a chance de você ter encontrado uma diferença que na verdade não existe, não foi por causa do remédio, entendeu? Isso é um tipo de erro estatístico. Você pode encontrar uma diferença, mas essa diferença ela não é significativa, não é por causa da sua intervenção. Você encontrou uma diferença, mas que não foi por causa da sua intervenção, foi por causa das pessoas. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar aqui um estudo onde a gente vai ver agora a interpretação do uso do valor de P. Então, imagina que a gente está na faculdade e aí a gente vai montar um estudo hipotético
onde a gente vai comparar pessoas que estudaram com resumo de veteranos, esse é o nosso grupo intervenção, e a gente vai comparar com os controles, as pessoas que estudam do jeito normal, que é estudando com capítulos de livro-texto. E a gente vai ver, a gente vai comparar a porcentagem dessas pessoas que foram aprovadas numa prova da faculdade. Então, qual é a hipótese nula que a gente vai fazer aqui? Olha, as pessoas hoje estão estudando com livro-texto. A gente não sabe se estudar com resumo de um veterano é melhor ou é pior. Então, a nossa hipótese nula, como a gente ainda não sabe, é que não tem diferença. A gente não sabe nem se é melhor ou se é pior. A gente não sabe se tem diferença entre usar o resumo de veteranos ou usar o livro-texto. E a nossa hipótese alternativa vai ser que existe uma diferença. Pois bem, então, a gente tem, digamos assim, uma turma grande, uma turma de 100 pessoas. A gente não vai conseguir ver a nota de todo mundo. A gente vai pegar algumas pessoas do grupo que estudou por livro-texto, que é o controle, algumas pessoas que estudaram por resumo, de veteranos que intervenção, vai ver a nota da prova delas, vai calcular uma média dessas notas, a gente vai ver uma porcentagem de aprovação. Então, vamos dizer que no grupo resumo, teve 82% de aprovação. E a gente tem um intervalo de confiança de 95% de 76 a 88. O que isso quer dizer? Digamos que a gente pegou 10 pessoas e a gente tinha uma amostra de 50. Metade da sala foi o grupo resumo, metade foi intervenção. Se a gente repetisse todos os estudos possíveis com essas combinações de pessoas, 95% dos resultados dessa porcentagem de aprovação estariam entre 76 e 88. No grupo controle, que estudou por livro-texto, a gente teve 76% de aprovação. Se a gente repetisse todos os estudos possíveis, com todos os grupos controles possíveis, a gente teria que em 95% de todos os grupos controles possíveis, a gente teria uma taxa de aprovação que iria variar entre 70 e 82. Então, recapitulando, se a gente montasse todos os grupos resumos possíveis, a gente teria uma taxa de aprovação que em 95% dos casos iria variar entre 76 e 88. Se a gente pudesse ver a taxa de aprovação de todos os grupos controles possíveis, essa taxa de alteração com 2 desvios a mais ou a menos estaria entre 70% e 82%. E aí a gente calcula a diferença foi de 6%, de 82 para 76. Se a gente pudesse ver todas as diferenças possíveis com todos os grupos possíveis, a gente iria ver que em 95% dos casos, essa diferença estaria entre 1% e 11%. E se a gente calcular o valor de P para essa diferença, esse valor de P estaria em 0,04, 4%. O que esse valor de P quer dizer? Isso quer dizer que se essa hipótese nula fosse verdadeira, ou seja, se a gente considerar que estudar por resumo não tem diferença em relação a estudar por livro-texto, essa diferença que a gente encontrou de 6% seria observada de forma aleatória em 4% de todos os estudos possíveis. O que isso quer dizer? Como a gente considera que o valor de P é significativo a partir menor do que 0,05, a gente considera que foi estatisticamente significativo, logo a gente rejeita a hipótese nula. A gente rejeita a hipótese de que não tem diferença entre estudar por resumos ou livros-textos em favor da hipótese alternativa. Vocês vão ver muito essa redação, essa expressão nos estudos, nós rejeitamos a hipótese nula. O que isso quer dizer? Se o valor de P que a gente calculou aqui deu menor do que o valor que a gente considera estatisticamente significativo, deu menor que o valor de alfa, menor do que geralmente 0,05, a gente vai rejeitar essa hipótese aqui, a gente vai considerar que é verdadeira essa hipótese aqui, que existe uma diferença, entendeu? O que a gente tem que saber entre intervalo de confiança e o valor de P? Se o intervalo de confiança passa por um valor nulo, o valor de P automaticamente, por motivos matemáticos, não vai ser estatisticamente significativo. Isso quer dizer, por exemplo, digamos que a gente está vendo um cálculo, uma diferença que a gente vai usar como medida o risco relativo ao odds ratio. Se o risco relativo ao odds ratio no intervalo de confiança tiver 1, automaticamente o valor de P não vai ser estatisticamente significativo. Se a gente estiver vendo uma diferença de risco e essa diferença passar pelo 0,
automaticamente o valor de P não vai ser estatisticamente significativo. Por quê? Se a gente está usando uma fração, que é o caso do risco relativo do odds ratio, 1 é quando o denominador e o numerador são iguais. Então não tem diferença. E a diferença de risco, se a diferença é zero, significa que os dois lados que estão sendo diminuídos são iguais. Automaticamente o valor de P não é significativo. Então, vamos voltar agora naquela tabela aqui, e aí a gente vê aqui, ó, por exemplo, nessa linha aqui, ó, a AVC não fatal. A gente tem aqui um valor de risco relativo, não é exatamente risco relativo, mas interprete como se fosse. É uma outra medida que a gente vai comentar mais para frente, mas entenda como risco relativo aqui, de 87% entre o grupo atorvastatina e o grupo placebo. Olha o intervalo de confiança, foi de 0,73 a 1,03, então passou pelo 1. Automaticamente o valor de P dá acima de 0,05. Olhem aqui, por exemplo, agora, nessa linha aqui, nesse desfecho secundário, AVC ou TIA, TIA é sigla em inglês para AIT. O resultado deu 0,77, mas o intervalo de confiança vai de 0, perdão, esse aqui não, me confundi, peço perdão. Vamos considerar este exemplo aqui, de morte. Deixa eu limpar as marcações do slide, desconsiderem isso que eu falei aqui de AVC ou AIT. Vamos voltar aqui para morte. A gente tem um desfecho aqui de 1. O intervalo de confiança vai de 0,82 a 1,21, passa pelo 1. Então o valor de P automaticamente não dá 0,05. Então, se o intervalo de confiança, aquele número entre parênteses do intervalo de confiança de 95%, passa pelo valor nulo, que de risco relativo é 1, de diferença de risco é 0, automaticamente o valor de P não vai ser estatisticamente significativo. Então vai ter algumas tabelas que vão colocar valor de P, vai ter outras que vão pôr o intervalo de confiança e podem ou não pôr o valor de P, porque se você vê que passou pelo valor nulo, você entende que automaticamente esse valor de P não foi estatisticamente significativo. E quanto mais longe do valor nulo estiver o valor de P, menor tende a ser o valor... quanto mais longe do valor nulo estiver o intervalo de confiança, mais significativo tende a ser o valor de P. Vamos voltar naquela tabela. Vejamos aqui, ó. Por exemplo, vamos dizer aqui esse desfecho, AVC fatal. O risco relativo, deu 0,87, o intervalo de confiança vai de 0,35 a 0,95. Chega perto do valor nulo de 1, mas não toca, então é estatisticamente significativo, é menor do que 0,05. Olhem agora esse desfecho aqui, de AVC ou TIA. A gente tem um risco relativo, é um hazard ratio, se você for ser rigoroso, mas entenda, é muito parecido com o risco relativo. E o intervalo de confiança vai de 0,67 a 0,88. Ele está um pouco mais longe do valor nulo. Então perceba que o valor de P é menor aqui do que cá. A chance desse resultado ter acontecido de forma aleatória é menor nesse do que nesse, entendeu? Então a gente tende a confiar matematicamente um pouco mais nesse do que nesse. Não quer dizer que esse desfecho é mais confiável, essa informação que a gente encontrou, do que essa, porque lembrem que aqui é um desfecho primário e aqui é um desfecho secundário. É uma questão matemática que essa diferença é mais rara de acontecer por acaso do que essa aqui. Se vocês tiverem dificuldade de entender isso, pausem o vídeo, voltem nesse começo, revisem isso com calma para vocês entenderem essa ideia, porque isso é muito importante. Quais são os cuidados então que a gente tem que ter com a interpretação dos valores de P? O valor de P é uma probabilidade, ou seja, um valor de P pequeno indica que o resultado iria ocorrer de uma forma mais rara ao acaso, de forma aleatória, se a hipótese nula fosse verdade. Ele não diz categoricamente se uma hipótese é verdadeira ou falsa, só diz a chance de um resultado ser aleatório ou não. Então, um valor de P estatisticamente significativo não quer dizer verdade.
em um valor de P que não é estatisticamente significativo não quer dizer mentira. Isso é uma armadilha que a gente tem uma tendência de cair. Só quer dizer que o resultado é raro a um ponto em que a gente presume que ele seja verdade, mas não quer dizer com certeza que é verdadeiro ou não. Você pode ter, por exemplo, um estudo que encontrou uma diferença que não é estatisticamente significativa, mas, digamos assim, que aquele remédio, ele, na verdade, ele tem efeito, ou aquele exame ele é melhor, que existe de fato uma diferença. Só que o estudo não pegou, entendeu? O valor de P é meramente uma probabilidade, ele não quer dizer verdadeiro nem falso. E aí, por causa disso, considerando essa chance que a gente tem de que o estudo pode encontrar uma diferença estatisticamente significativa ou não, que se existir uma diferença, existe uma chance do estudo encontrar essa diferença ou não, existe um conceito chamado poder estatístico. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E outra coisa, o valor de P sozinho não dimensiona a magnitude ou a relevância na diferença. Então, o valor de P sozinho, por exemplo, ele não vai falar se o remédio é mais potente ou mais fraco. Ele vai falar a raridade de um determinado resultado ter acontecido ao acaso ou não. Normalmente existe uma correlação. Então, efeitos mais intensos tendem a ter valores de P mais estatisticamente significativos, mas isso não necessariamente é verdade. Você vai ter que ver outras medidas de magnitude do efeito, que é a palavra que a gente usa, ou seja, quão forte é, quão intenso é. Você vai ver risco relativo, diferença de risco, odds ratio, NNT, você vai ver a amplitude do intervalo de confiança. O intervalo de confiança mais estreito é menor, por exemplo, um intervalo de confiança que vai de 0,01 a 0,05 é um intervalo de confiança bem mais estreito do que um que vai de 0,01 a 0,87. Perceba que aqui o intervalo de confiança está bem mais estreito, a gente tem uma chance bem maior do resultado, entre aspas, da média da população, está inserida nesse intervalo aqui, enquanto aqui a variação, a amplitude de resultados possíveis é muito maior. Então a gente sabe que aqui, provavelmente a medida ou a diferença, a intervenção que foi feita aqui tende a ser mais contundente do que cá. Então, intervalos de confiança mais estreitos são, entre aspas, melhores. E a gente sempre vai ter que ponderar, considerando esses valores que a gente viu aqui anteriormente, considerando a metodologia do estudo, se essa diferença encontrada é relevante ou não. Porque não é porque o resultado é estatisticamente significativo que a diferença que a gente encontrou é relevante ou não. Você vai ter que ponderar. Voltando aqui então para poder estatístico. O que é poder estatístico? Bem, a gente viu que o nosso estudo ele vai calcular um valor de P. Ele vai ver a chance de um resultado ter sido encontrado de forma aleatória ou não. Só que você pode... Vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que você tem um estudo muito bom. Se esse estudo é muito bom, vamos imaginar que a gente está testando um remédio que ele funciona, que ele é verdadeiro. Se o estudo for bom, a chance do estudo captar esse efeito, dele dar um resultado estatisticamente significativo, é grande. Se o estudo for ruim, pode ser até que o remédio tenha efeito, mas já que a metodologia do estudo é ruim, pode ser que mesmo o remédio sendo diferente do placebo, o estudo não consiga captar essa diferença por motivos metodológicos, e aí o valor de P não dê estatisticamente significativo. Então, o que é o poder estatístico? O poder estatístico é a capacidade de um estudo de detectar uma determinada diferença que é estatisticamente significativa, caso essa diferença exista. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma parte da metodologia daquele estudo Spark, do estudo da atorvastatina, e a gente vê aqui que o estudo ele quis ter um poder estatístico, um poder estatístico de 90%, ou seja, se existir uma diferença estatisticamente significativa, esse estudo foi desenhado para ter 90% de chance de conseguir encontrar um valor de P menor do que 0,05. Ou seja, ele foi desenhado para ter um poder estatístico de 90%. Para detectar uma certa diferença, você vai descrever o que é essa diferença, no caso,
uma redução absoluta de 25% no desfecho primário, no primary endpoint. Então ele descreveu qual era a diferença que ele queria detectar. Você vai definir o que você quer considerar como estatisticamente significativo, e aqui no caso o valor de PMNOC 0,05, que é o padrão. Então o estudo foi montado para ter 90% de chance de detectar uma diferença de risco de 95% com uma significância estatística de 0,05 caso ela exista. Tudo bem? O que isso quer dizer? Isso significa que mesmo esse estudo sendo muito bom, tem uma chance de 10% de não detectar essa diferença, entendeu? Se essa diferença existir, esse estudo foi montado para ter 90% de chance de pegar. Mas tem 10% de chance dele não pegar. Esse 10% algumas pessoas chamam de valor de beta. É a chance de o estudo falhar em encontrar uma diferença estatisticamente significativa que existe na verdade. Algumas pessoas chamam isso de erro tipo 2. Ou seja, é falhar em encontrar uma diferença que existe. O erro do tipo 1 é o risco de você encontrar uma diferença que na verdade não existe, um falso positivo entre aspas, digamos assim. O beta, que é uma chance do estudo falhar em encontrar uma diferença que existe, seria, entre aspas, um falso negativo. No caso do exemplo acima, é de 10%. Tudo bem? Ou 0,1. Vamos comentar um pouco agora sobre... só mais uma coisa sobre poder estatístico que eu queria comentar. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando, descrevendo, quando a gente for destrinchar alguns exemplos de estudo que eu vou abrir com vocês para ver tintim por tintim. Mas, de maneira geral, quais são as coisas que vão fortalecer seu estudo? Principalmente amostra e metodologia. Uma amostra grande é a principal coisa que você vai querer para você ter um intervalo de confiança mais estreito, para você ter um poder estatístico maior. Quanto maior a amostra, melhor tende a ser o poder estatístico do estudo, mais fácil, entre aspas, tende a ser a chance de você encontrar uma diferença se de fato ela existir. Então, em geral, quanto maior a amostra, melhor vai ser para o estudo. Você sempre vai valorizar estudo, mais um estudo se ele tiver uma amostra maior, tudo bem? É um dos fatores. A amostra maior, em geral, é melhor. Voltando aqui para métodos de regressão. Fiquem tranquilos que a gente não vai entrar em muita matemática. O que vocês precisam saber, grosseiramente, sobre métodos de regressão? Um método de regressão nada mais é do que um jeito de você representar alguma coisa da amostra, de você descrever a amostra através de uma equação, que a gente vai chamar de modelo de regressão. Regression Model, ou Model em inglês, vocês vão ver muito na metodologia dos estudos. Nós fizemos um modelo. O que é um modelo? É uma equação que vai representar para você a amostra matematicamente. E você consegue, com essa equação, testar quais variáveis são estatisticamente significativas. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem uma amostra, você tem um banco de dados onde você tem a idade de várias crianças e o peso dessas várias crianças. E aí, você tem, 200 crianças e o peso de cada uma. E aí você quer montar uma equação que, com base na idade, você vai ter o peso esperado. O pessoal da pediatria tem até uma fórmula disso, que eu não lembro agora como é. Você pode montar, por exemplo, uma função de primeiro grau, aquela y igual a x mais b, entendeu? Onde você vai ter a idade da criança, e aí com base nela você vai, sendo a idade o valor de x, você vai ter uma noção de qual é o peso esperado para ela, e você construiu essa equação com base nos dados que você tem naquela tabela. Você também pode ter, por exemplo, uma tabela gigantesca de pessoas com vários fatores de risco cardiovascular, que têm fibrilação atrial e que desenvolveram depois AVC. E aí você pode estar interessado em desenvolver uma calculadora que vai te dar uma porcentagem de risco de uma pessoa com fibrilação atrial ter AVC em função das comorbidades que ela tem. Então, você vai querer saber se essa pessoa bebe ou não, se ela fuma ou não, se ela já teve AVC ou não, se ela tem insuficiência cardíaca ou não. E aí você vai querer saber, com base no fato da pessoa ter ou não essas variáveis, qual é o valor numérico, qual é uma probabilidade dessa pessoa ter um risco de AVC. E aí você vai calcular, você vai construir uma equação, isso geralmente é feito por computador, onde vai ter essas variáveis
Se a pessoa tiver ou não cada uma delas, isso vai alterar um pouquinho matematicamente a chance dessa pessoa ter, vai alterar matematicamente a porcentagem de risco dessa pessoa ter o AVC ou não. É isso que é um método de regressão principalmente, tudo bem? Ele pode ser linear. Linear é principalmente uma equação de primeiro grau. Aquela y igual a y é igual a ax mais b. Famosa tabela de taxista, onde você tem o valor base da corrida e a bandeira, tudo bem? E x é a distância que você anda, o tempo e por aí vai. Logarítmica já é mais complexa. É principalmente quando você está interessado em fazer mais testes de hipóteses, onde você está mais interessado em fazer algumas análises mais aprofundadas. Quais são os usos principais que a gente vai poder usar para método de regressão? Principalmente o logarítmico, que é o que a gente usa mais. A gente vai poder usar para fazer os testes de hipóteses que a gente viu, porque esses modelos matemáticos são um dos métodos de você testar. Se, por exemplo, se você faz aquela fórmula, aí você testa, se a pessoa tem determinada característica, a matemática se desenrola de um jeito. Se ele não tem, e o resto da equação é o mesmo, ela se desenrola de outro. E aí você consegue calcular, ver se isso é uma diferença estatisticamente significativa. Você consegue usar esses gráficos para construir estudos de sobrevivência ao longo do tempo, que a gente vai até ver daqui para frente, que são as famosas curvas de sobrevivência. A mais famosa é a curva de Kaplan-Meier. A gente vai ver daqui a pouco. Você pode usar, principalmente os logarítmicos, para a criação de scores, calculadoras, principalmente calculadoras de risco. Aqueles scores de Wells, Chades-Vasque, o Kirby 35, se não me falha a memória, que é o de pneumonia, o score de Framingham. Todos esses scores, eles em geral são calculados usando esses métodos de regressão logarítmica, onde você vai pegar um banco de dados bem grande, e aí você vai pegar todas essas informações e vai construir uma equação matemática, onde você vai botar as variáveis. Quais são as variáveis? A variável é a característica do paciente, entendeu? É o peso, se ele teve tal coisa ou não, entendeu? Aquelas coisas que a gente insere nos scores ou nas calculadoras de risco são as variáveis dessas equações, e essas equações são criadas a partir desse banco de dados usando esses métodos de regressão. Geralmente são feitos por computador porque são cálculos bem complexos. E a gente também consegue usar essas funções para fazer ajuste de fatores de confusão. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver vendo os modelos de estudos, mas isso na verdade quer dizer que a gente consegue usar essas equações matemáticas para a gente tentar, digamos assim, equilibrar fatores que poderiam nos confundir, que poderiam fazer com que a gente encontrasse relações que na verdade não existem por causa da interferência de outras características que a gente não está vendo ou que a gente não está considerando. E aí a gente consegue fazer alguns ajustes para tentar, digamos assim, deixar as nossas amostras com um ponto de base para comparação mais equilibrado, para a chance da gente fazer uma comparação mais verdadeira, entendeu? Eu vou exemplificar isso um pouquinho mais para frente. O que é que então que é confusão? Confusão acontece quando a gente tem um terceiro elemento, ou até mais, que é relacionado a um primeiro elemento e interfere nas conclusões que a gente vai tomar a respeito desse. Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. A gente sabe que níveis de PA elevado aumentam o risco cardiovascular, mas a idade avançada também aumenta o risco cardiovascular. A gente sabe também que quanto maior a idade, maior é a prevalência de hipertensão arterial. Então, como é que a gente vai medir individualmente o impacto da idade, o impacto da elevação da pressão arterial no risco cardiovascular? Porque percebam que tanto a pressão aumentada quanto a idade interferem no risco cardiovascular. Só que a idade também interfere na pressão arterial. Então a gente tem um terceiro elemento que influi no outro, e isso é o que a gente chama de confusão, entendeu? Eles não são independentes. Você tem um fator que, quando é alterado, altera outro, e que isso prejudica a sua avaliação. É isso que a gente chama de confusão. A gente vai ter fatores conhecidos que fazem isso. Por exemplo, a gente sabe que a idade altera a PA, a gente sabe que a pressão, a gente sabe que a idade piora o risco cardiovascular, a gente sabe que a pressão piora o risco cardiovascular, a gente sabe que a idade
pode alterar a pressão. Então a gente conhece essas relações, esses fatores são conhecidos. Mas a gente também tem fatores que são desconhecidos, que a gente não sabe, ou então tem fatores que a gente não contabilizou, porque lembra que, digamos que você vai fazer o estudo, e aí no estudo você vai definir quais são as informações que você vai coletar. Eu vou coletar o peso, vou coletar a pressão, vou coletar tal, mas tem informações que você não vai coletar, e pode ser que algumas dessas informações que você não coletou sejam fatores de confusão. Então existem métodos que a gente tem para tentar aliviar o efeito da confusão, tanto de fatores conhecidos quanto de fatores desconhecidos ou que não foram contabilizados. Quais são esses métodos? Para os fatores que são conhecidos, a gente tem o ajuste através daqueles métodos de regressão, onde você constrói aquelas equações e você usa essas equações para tentar fazer comparações mais equilibradas, entendeu? Para tentar, digamos assim, encontrar pessoas que têm características iguais. Por exemplo, você está querendo ver fator de risco cardiovascular, e aí você quer ver a influência da pressão arterial. Você vai construir um modelo de regressão que vai sempre usar pessoas com idades iguais, entendeu? Para você ver, e a idade é igual, mas a pressão é diferente, para tentar isolar o efeito da pressão. Isso é um ajuste que pode ser feito por método de regressão. Você também vai usar o principal de todos, disparadamente, tanto para fatores conhecidos ou desconhecidos e não contabilizados, é a randomização. O que é a randomização? É quando você está escolhendo as pessoas para o seu estudo. Quando as pessoas vão entrando para o estudo, elas vão sendo colocadas de forma aleatória nos grupos, entendeu? De forma tal que mesmo que você tenha esses fatores de confusão, eles estejam igualmente distribuídos entre os dois grupos. Não é que você eliminou o fator de confusão, mas como eles estão em proporções aproximadamente iguais nos dois grupos, eles deixam de ser uma interferência nos cálculos, entendeu? Esse é o principal benefício da randomização. É você tentar distribuir esses fatores de confusão de uma forma relativamente parecida entre os dois grupos, para que você possa fazer comparações entre eles, entendeu? E é por isso também que muitas vezes, eu vou até abrir aqui aquele estudo Sparkle, a maioria dos estudos, quando você faz a randomização, por exemplo, aqui aquele estudo Sparkle, ele randomizou os pacientes e aqui ele fez o grupo atorvastatina, 2.365 pessoas, e o grupo placebo, 2.366. Essas pessoas foram jogadas aleatoriamente em cada um desses grupos. E aí o que muitas vezes eles fazem depois é ver, vamos ver se a nossa randomização funcionou bem. A gente quer ver se as características dos dois grupos estão parecidas para a gente poder comparar eles, para a gente ver se a nossa distribuição por randomização distribuiu essas pessoas de uma forma relativamente semelhante. Então a gente pega aqui e vê, por exemplo, a idade nesse grupo é parecida com a desse. O número de pessoas do sexo masculino aqui é relativamente parecido desses. A média de pressão arterial nesse é relativamente parecida do que no outro. Se a randomização foi boa, foi eficaz, essas medidas elas tendem a ser muito parecidas. Essa é a principal coisa que a gente quer com a randomização. A gente quer distribuir de forma parecida os fatores, principalmente os fatores de confusão, para a gente poder fazer comparações, entendeu? A randomização não é que ela elimina os fatores de confusão, ela distribui eles de forma semelhante entre os dois grupos, para a gente poder estabelecer comparações. É por isso que muitas vezes os estudos vão ter essas tabelas que comparam as características basais dos pacientes antes do acompanhamento, e aí depois esses pacientes são acompanhados por um tempo, veem quantos desenvolveram os desfechos de cada um, e aí você sabe que se as características dos grupos no início do estudo era parecida, provavelmente se uma diferença aconteceu é por causa da intervenção que o estudo fez. Agora, se o estudo já tinha uma diferença muito grande no começo, isso atrapalha a sua interpretação. Como é que você vai saber se a diferença que esses grupos têm lá na frente aconteceu por causa da intervenção que você fez, ou porque esses grupos já eram diferentes no começo, entendeu? Por isso que essa tabela de características basais dos pacientes, das populações no estudo é importante. Voltando aqui para a apresentação, então, a gente tem a gente tem a tabela agora dos resultados que a gente está vendo do Sparkle, e aqui, percebam que naquela tabela a gente tem dois valores de P, a gente tem o valor de P nessa coluna e o valor de P nessa coluna. Percebam que um é o valor unadjusted, não ajustado, e o outro é o valor ajustado. Vamos com calma, o que isso quer dizer? Lembra que a gente falou que os métodos de regressão logarítmica, eles podem fazer, geralmente os logarítmicos, né? Eles podem fazer ajustes. O que isso quer dizer?
Esse valor de P não ajustado é o valor bruto, o valor cru. Então, para esse valor de hazard ratio é um jeito que você tem de calcular para essas regressões uma unidade que parece muito com risco relativo. Então, vamos dizer que é mais ou menos o risco relativo. O valor cru do risco relativo aqui, entenda quando eu falar risco relativo aqui, eu estou falando do hazard ratio. Por isso que desde quando a gente viu a tabela da primeira vez, eu estou falando risco relativo, mas você vê HR, é hazard ratio. Mas entenda que é muito parecido com risco relativo. Quando você calcula esse risco relativo, você tem um 0,84. Um valor de P que você calcula bruto para isso é 0,05. Não é estatisticamente significativo. Esse é o valor não ajustado. Só que o estudo, na metodologia dele, já falou que ele iria fazer um ajuste. Ele pré-especificou que ele iria fazer um modelo, ele iria fazer uma equação que iria ajustar alguns fatores. Que fatores são esses? Está vendo esse símbolo aqui do lado? Você vai aqui na descrição da tabela. Ele fala que qual foi o método que ele usou para calcular o valor de P. Aqui ele fala o log rank test, que é um método estatístico de calcular o valor de P. E aqui ele fala que esses valores ajustados foram calculados com base em um modelo, que aqui foi um método Cox Regression, né, uma ferramenta estatística, e que foi ajustado. O que ele ajustou? Eles ajustaram por região geográfica, tempo de entrada no estudo, tempo entre o evento que o paciente teve entrada no estudo, tipo, o paciente teve AVC 1 ano antes do estudo, 2 anos antes, por aí vai, sexo do paciente e idade do paciente no baseline, no início do acompanhamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse aqui é o valor de P bruto. Só que eles construíram uma equação que foi calcular de novo essa diferença, só que eles tentaram comparar pessoas que eram de regiões geográficas parecidas, que tiveram entradas no estudo em tempos semelhantes, que tiveram tempos desde o evento até a entrada no estudo mais ou menos semelhantes, de sexos do mesmo sexo, que tinham idades no baseline parecidos. Esse método de regressão, esse modelo que eles construíram, era um método de tentar fazer comparações entre pessoas que tinham essas características de uma forma mais semelhante. É isso que significa fazer o ajuste, um modelo ajustado, ou valor de P ajustado. E quando você calcula esse valor de P ajustado, ele ficou 0,03. Perceba que ele ficou estatisticamente significativo. Ele não era estatisticamente significativo antes, e ficou estatisticamente significativo depois que você ajustou por essas diferenças. Porque talvez a gente não tinha captado essa diferença, esse valor estatisticamente significativo aqui, porque essas variáveis de região, de tempo desde o evento, de tempo de entrada, do sexo e da idade, poderiam estar confundindo. E aí quando você ajusta para essas características, esse efeito de confusão desaparece e você percebe aqui uma diferença estatisticamente significativa. Então talvez vocês tenham ficado com a impressão, depois que eu disse isso, que você pode fazer qualquer coisa, né? Porque assim, dependendo de como você manipula essas informações, você pode ter um número que é estatisticamente significativo ou não, você pode ter um resultado que você encontrou por pura aleatoriedade ou não, e é por isso que existe essa frase que eu gosto muito, de um ex-premier britânico chamado Benjamin Disraeli, que ele diz que existem 3 tipos de mentiras: a comum, a deslavada e a estatística. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode interpretar um número cru no valor do primeiro momento. Em inglês em face value. Ou seja, você não pode simplesmente fazer uma interpretação da primeira coisa que você vê. Você não pode ver um valor de P menor que 0,05 e falar, pronto, é verdade ou não. Você tem que considerar a metodologia, você tem que ver as outras medidas que foram calculadas, você tem que ver se foi ajustado ou não, você tem que ver o modelo do estudo, você vai ter que ver, depois como a gente vai comentar sobre qualidade de evidência, você tem que pesar todas essas coisas para você ver se aquele valor numérico que foi encontrado é um valor que é importante ou não, se é confiável ou não. Porque é muito fácil mentir com estatística. Você pode, dependendo de como um número é manipulado, você tem uma chance maior de uma informação ser, entre aspas, falsa ou verdadeira, dela estar enviesada ou não. Por isso que é importante você ter uma noção dessas ferramentas aqui. Para quando você olhar um trabalho, ou ver uma revisão sistemática, ou procurar uma informação, você ter esse tato de você saber se a informação é mais confiável ou não. Tudo bem?
Quais são algumas situações na prática que vocês podem usar as informações do que a gente viu nessa aula? Imagina que você está com um paciente que você está suspeitando de um quadro de TEP, tromboembolismo pulmonar, ou de TVP, trombose venosa profunda. Qual é o risco desse paciente que tem um determinado quadro clínico? Ele tem, digamos, dor na panturrilha, edema na panturrilha, ele tem também dispneia súbita e taquicardia. Então é um quadro clínico muito sugestivo dessas doenças. Qual é o risco que esse paciente tem de fato, ter uma TEP ou um TVP? Porque pode não ser isso, pode ser outra coisa, mesmo que seja muito sugestivo. Será que existe algum jeito da gente calcular o risco, a probabilidade desse paciente que tem esse quadro clínico ter de fato um TEP ou uma TVP para guiar como que a gente vai investigar esse paciente, mais ou menos agressivamente? Existe um score que calcula essa possibilidade, que a gente chama de score de Wells. Esse score, ele usa algumas informações para nos dizer qual é a chance, ele pode inclusive te dar uma porcentagem de chance desse paciente, dependendo do quadro clínico, ter TEP ou TVP, para você saber como que você vai progredir com a investigação. Digamos, por exemplo, que você tem um paciente que tem uma pneumonia comunitária, e aí você está querendo saber qual é a chance desse paciente evoluir de uma forma desfavorável com maior gravidade, para você decidir se você vai internar esse paciente ou se você vai dar antibiótico para casa, por exemplo. Será que existem métodos da gente calcular isso numericamente? O principal fator que vai te guiar aqui é o senso clínico, isso é muito importante. Mas existem até calculadoras, se não me engano se chama Curve 35, que te dão uma graduação mais objetiva da probabilidade desse paciente evoluir desfavoravelmente, em função de algumas coisas que esse paciente pode ter ou não. Imagina agora que você tem um paciente que tem fibrilação atrial. Para quem não conhece, fibrilação atrial é uma arritmia que induz o aparecimento de coágulos arteriais, que pode dar AVC, pode dar oclusão arterial periférica, pode dar infarto intestinal, N coisas. E aí o tratamento é anticoagulação, anticoagulante oral. Só que tem risco de sangrar. E aí você quer saber qual é o risco de eventos adversos decorrente dessa anticoagulação nesse paciente que tem fibrilação atrial em função das suas comorbidades. Será que se esse paciente tem uma pressão muito aumentada? Será que se esse paciente ele é um etilista importante? Será que se a pressão dele for descontrolada, varia muito? Será que isso influi mais ou menos no risco dele ter um sangramento usando esse remédio? Será que isso consegue me apontar alguns fatores que eu vou ter que focar para reduzir o risco do paciente sangrar enquanto estiver usando esse remédio? Existem scores que medem isso. No caso, um score chamado HAS-BLED, HS-BLED, que nos ajuda a ter essa noção. E o que é que vocês têm que saber? Qual é a principal função desses scores, dessas calculadoras? É somar pontos contra ou a favor em casos indefinidos. Vai ter muitas vezes que você vai estar com um paciente que não é o paciente da calculadora, do score, porque esses scores eles são montados com base no estudo que teve uma população específica e uma metodologia específica. Às vezes a sua prática clínica, a sua realidade vai ser muito diferente, entendeu? O próprio score de Wells, por exemplo, se não me falha a memória, ele foi montado para pacientes ambulatoriais, para guiar a investigação de pacientes ambulatoriais. Quando o paciente está internado, ele vai ter outras coisas aí, que é muito comum de acontecer com pacientes internados, que vão atrapalhar a sua interpretação. Se você pegar o score e aplicar de forma nua e crua nesse paciente, você talvez erre mais, porque ele não foi montado para essa situação. Você tem que levar isso em consideração quando você for usar essas ferramentas, para você ver a aplicabilidade, entendeu? Dessas ferramentas nos seus pacientes. E principalmente você vai poder usar essas ferramentas quando você está naquele paciente que você está pesando prós e contras, para você ver algum pró a mais, algum contra a mais, para você tomar uma decisão quando essa decisão não é clara. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver um pouco mais agora sobre os estudos e as evidências científicas em saúde.